A paz do Senhor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e neste vídeo eu vou falar para você, professor da EBD, que quer aprender a preparar uma boa aula. Antes de você ministrar uma boa aula, você tem que preparar uma boa aula. E o preparo da boa aula envolve vários fatores. E, assim, dentre os fatores que eu vou falar aqui, das dicas que eu vou falar aqui, eu vou falar dos tipos de lições. Eu acho que isso é muito importante, pouca gente toca nesse assunto e, na verdade, isso foi uma pesquisa que eu fiz e descobri que existem vários tipos de lições e cada tipo de lição exige um preparo da aula de forma diferente. Tá? Então, você que é professor da EBD e quer aprender a preparar uma boa aula de acordo com cada tipo de lição, assista esse vídeo até o final. Esse vídeo talvez não fique curto, eu não sei quanto tempo vai ficar, comecei a gravar agora, mas eu acredito que fica com mais de 15 minutos. No entanto, o conteúdo é de excelência, de qualidade. Tem um slide aqui que você vai poder baixar esse slide, está disponível na descrição do link. Tá? Então você pode se aprofundar mais no assunto, dando uma estudada, uma lida aí no slide. E você pode perguntar também, entrar em contato pelo WhatsApp, enfim, a gente dá todo o suporte com relação a este assunto relacionado à EBD. Tá? Então acesse ebdenfoco.com também para você ter acesso a um curso completo sobre esse tema, na verdade, para professor da EBD. Um treinamento completo para professor da EBD, totalmente gratuito, disponível no site ebdenfoco.com. Então vamos lá. Antes de começar essa aula, esse vídeo, eu vou falar da revista do terceiro trimestre, porque a gente lançou a nossa revista própria sobre escatologia. Tá? Então aqui a gente tem uma revista que é baseada em uma doutrina. Eu vou falar lá na frente como que a gente prepara uma aula, né, baseada em uma doutrina. E depois eu vou fazer um outro vídeo explicando para você como que você vai estudar essa revista. Tá? Como que você estuda escatologia. Se você for usar essa revista nossa na sua igreja, vai ter um vídeo falando sobre exclusivamente como estudar essa revista. E nós vamos publicar também no site do EBD em Foco subsídio, slide, né, das revistas aí que vão estar disponíveis nesse próximo trimestre. No caso da CPAD, tá? A gente tem aqui a revista que a CPAD vai relançar, que é essa aqui, Princípios Divinos em Tempos de Crise, uma revista de 1993, que a CPAD resolveu relançar. Para quem não quer repetir a revista, aqui a orientação seria repetir quem não teve EBD. Tá? Então, no caso, seria essa revista aqui, que é a revista na Igreja Eleita, que fala da Carta de Paulo aos Efésios. Então, a gente tem, por exemplo, essa revista, Carta de Paulo aos Efésios, é uma revista baseada em um livro da Bíblia, que é Efésios. Essa revista do Tempos de Crise, eu estou apontando aqui para o computador, mas o slide está aqui, né, do lado. Essa revista, ela é uma revista que vai estudar um pouco de Daniel, um pouco de Esdras e Neemias. Então, é uma revista também que vai ter um conteúdo, apesar de ter um tema específico aqui na capa, mas ela vai tratar basicamente de livros da Bíblia. Então, você vai ter que aprender a preparar uma boa aula. E aí eu vou ensinar aqui e vou fazer depois um outro vídeo dando mais dicas sobre como que você prepara uma aula nesse sentido. E nós temos slides desde o terceiro trimestre de 2016. Então, você pode aí entrar no site EBD em Foco, fazer a sua assinatura e ter acesso a todos os slides para usar na sua igreja e ministrar uma aula de excelência. Então vamos lá, nossa introdução básica aqui do nosso vídeo, né? Para você preparar uma boa aula, você tem que orar, tá? O professor da EBD tem que orar. A oração faz parte do preparo da aula. Acredito que todos os dias o professor da EBD tem que ter essa vida de comunhão com Deus, é muito importante. Muita leitura da Bíblia, o professor da EBD tem que ler a Bíblia, tá? Não devemos ler a Bíblia só para preparar uma aula da EBD. A gente tem que ler a Bíblia para aplicar na nossa vida, para viver a Bíblia. Então, isso aí é algo que tem que fazer parte do dia a dia do professor da EBD. E junto com muito estudo de vários outros livros e temas variados. O professor da EBD tem que ser alguém atualizado, tem que comprar vários livros. Eu tenho aqui alguns livros, eu sempre indico livros e falo de livros, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, eu comprei agora esse aqui, ó, de filosofia, né? Introdução à Filosofia. Eu nunca estudei muito sobre filosofia, li pouco, então eu resolvi me aprofundar em filosofia, mas enfim, não tem nenhuma lição da EBD que fala exclusivamente de filosofia, mas isso aqui enriquece muito a aula da EBD de forma geral, tá? Então é filosofia cristã, tá? Uma perspectiva cristã, é um livro do Norman Geisler, não é uma filosofia qualquer, tá? Então Norman Geisler, que foi um grande
escritor aí, inclusive esse livro aqui é da Vida Nova, mas ele tem muitos livros publicados também pela CPAD, então a gente tem que estudar temas variados e se aprofundar e se atualizar em vários temas. Tá? O acesso à informação, a conteúdos variados é bem democrático nos dias de hoje, todo mundo tem um celular, um smartphone, um computador, internet, você consegue, né, comprar livro pela internet, aproveitar as promoções, enfim, o conteúdo aí não vai faltar, então essa questão não é desculpa, você fala assim, eu não tenho como encontrar um conteúdo de qualidade para preparar uma boa aula. Tem sim. Tá? No site do EBD em Foco nós temos conteúdo de qualidade, porque a gente preza pela qualidade, quem já acessou o site sabe disso. Tem outros sites aí, vários pastores que fazem vídeos no YouTube que tem conteúdo de qualidade, então você não tem desculpa, você pode sim se aprofundar nos temas. 4 dicas que irão lhe ajudar a estudar melhor. Na verdade, são 3 dicas. Eu coloquei 4, mas são 3. Então vamos lá. Primeira dica, arrumar o local de estudos. É muito importante você ter um local arrumadinho, bonitinho, nada daquela bagunça. Enfim, a bagunça tira a concentração, tira o foco. Tá? Então você vai focar muito mais. Procure estudar em locais silenciosos ou em locais que inspiram, né? Tem um barulho, a televisão ligada, um menino gritando. Então isso pode ser um pouco ruim. Nem todo mundo consegue estudar com barulho. Se você consegue, tudo bem, mas enfim, é bom um lugar silencioso. E faça pausas periódicas enquanto estiver estudando, isso é muito importante, a cada 20 minutos dá aquela parada, porque o seu cérebro dá uma descansada, né? Uma pausa de 5 minutinhos, vai beber uma água, vai responder as mensagens no WhatsApp, enfim, depois volta, e aí você consegue estudar melhor. Então essas são as 3 dicas, né, que você vai ter aí para preparar, para estudar melhor, né? Estudar e aprender melhor, pode-se dizer assim. Vamos lá, os primeiros passos para preparar uma boa aula, né? Além de você orar, ler a Bíblia e tal, ter um local silencioso, tudo isso faz parte, né, da sua vida estudantil de forma geral. Agora vamos especificar a aula da EBD, né? Primeira coisa, você vai anotar o que você estuda. Tá? Muitas pessoas preferem ler e não anotar nada, mas é muito importante você ter um caderninho específico para preparar a tua aula da EBD, ou comprar uma resma de papel A4 e usar para preparar a aula, fazer anotações. Isso é muito importante, né? Fazer anotações do que está estudando é uma tarefa que, com toda certeza absoluta, até pleonasmo, né, vai lhe ajudar a aprender o assunto estudado. Isso aqui é algo que fixa mais, né? Você lê, você anota, você pronuncia aquilo ali e de fato fica muito mais fixo na sua mente. A gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade de aprender, de decorar as coisas. Você não precisa decorar, entender a ideia geral, fazer anotações, você vai aprender o assunto. Eu coloquei aqui um exemplo das minhas anotações, mas não vai dar para ler, né? Está um pouco ruim a imagem, mas é porque eu divido por tópicos, né? Tópico 1, 1.1, 1.2, e vou fazendo observações, lendo os livros e anotando e vendo o que eu posso ali me aprofundar em cada tópico. Vamos lá, segunda dica, conhecer o assunto principal da revista. Você precisa se aprofundar naquele assunto que vem na capa da revista, né? Se você observar aqui, nós temos, coloquei na imagem aqui, tempo, bens e talentos, o tema geral. E dentro da lição, da revista, tem os temas específicos que são as lições. Tá? Então você precisa se aprofundar nesse tema. É muito importante você se aprofundar no tema, que eu estou querendo dizer assim, você tem que fazer uma imersão no tema durante o trimestre. Tem professor de EBD que é muito relaxado, que deixa para preparar aula um dia antes, que nem pega na revista. Ele dá aula, por exemplo, domingo sim, domingo não. Domingo que ele não dá aula, ele não vai, ele não aparece na EBD. Parece que ele só tem a obrigação de ir na EBD dar aula. Enfim, eu acho uma falta de compromisso muito grande por parte desse tipo de professor. Eu acredito que o professor de EBD que tem compromisso, que quer ministrar uma boa aula, ele participa das outras aulas, mesmo que ele não está lá ministrando, ele assiste às aulas dos professores, ajuda, contribui, ele faz imersão no tema, ele começa a estudar, ele não estuda só a lição que ele vai ministrar, ele estuda todas as lições, ele compra livros sobre o tema, enfim, ele vai viver aquele tema durante aquele trimestre, né? No caso, essa revista aqui é sobre Efésios, vai estudar Efésios, vai ler Efésios e toda semana ler a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta pequena, 25, 30 minutos, você faz a leitura dela de forma bem tranquila. Então você vai se aprofundar no tema. E quais são os tipos de revistas que a gente tem? A gente tem a revista que é baseada em um tema, tá? Ela tem um tema específico. Então, 2016, terceiro trimestre de 2016, a CPAD publicou esse aqui, o desafio da evangelização. Então aqui a CPAD ela falou de evangelização usando a Bíblia como um todo, pesquisando, olhando a Bíblia como um todo, o que a Bíblia diz sobre a evangelização e quais são as aplicações práticas desse tema para nós. Tá? Então basicamente isso que a CPAD fez e foi uma lição maravilhosa.
O segundo tipo é revista baseada em uma única doutrina ou várias doutrinas bíblicas. A gente tem, por exemplo, uma revista do quarto trimestre de 2017 que a CPAD abordou sobre soteriologia. Então, a soteriologia é a doutrina da salvação, uma revista inteira falando de salvação. Então, salvação, aqui no caso a obra da salvação, é o tema, tá? É uma lição temática, sim, temática. Mas esse tema está vinculado a uma doutrina da teologia sistemática. Então, isso é muito importante você perceber. O outro tipo é baseado em um livro da Bíblia. Então a gente teve aqui no terceiro trimestre de 2013 sobre Filipenses. Tá? Então nesse trimestre agora que a gente está estudando, o atual trimestre que eu estou fazendo esse vídeo, em junho de 2020, a gente está estudando a Igreja Eleita, no caso, comentando Efésios. Então uma revista baseada em um livro da Bíblia. Essa minha revista aqui, você vê a capa dela atrás diferente, é porque ela é capa dura, enfim. Mas eu estou sempre procurando comprar essas capas duras, que ela dura mais, tá? Pelo menos eu gosto. Enfim, então você tem aí um tipo de revista que você vai preparar uma aula baseada já num texto bíblico, tá? Num livro da Bíblia específico. Tem revista que é baseada em personagens bíblicos, tá? Então tem, por exemplo, primeiro trimestre de 2013 a gente teve aí a história de Elias e Eliseu. Então, um personagem bíblico, no caso aqui 2 personagens bíblicos, a gente pode ter uma revista baseada em vários personagens. E teve uma que falou de vários personagens, cada lição era um diferente, e eu não estou lembrado do título da lição agora, mas enfim, foi bem interessante. Então é um tipo de lição que você vai ter que mergulhar na vida daquele personagem. Eu fiz um estudo estatístico sobre os tipos de revistas usando a revista da CPAD. O que eu concluí com esse estudo? Que é o seguinte, 46% das revistas são baseadas em um tema, então são revistas temáticas. 36% são revistas baseadas em um livro da Bíblia. 11% baseada num personagem bíblico e 7% em doutrinas bíblicas. Então a gente tem mais ou menos isso aqui da CPAD. Tá? Então quem usa a revista da CPAD vai perceber que a grande maioria das revistas são um tema ou, no caso, baseada num livro da Bíblia, por exemplo. Né? Enfim, vamos lá. Isso aqui são as revistas que eu falei, tá? Revista. Agora eu vou falar das lições. As lições estão dentro das revistas. Isso é bem interessante porque, às vezes, nem sempre, tá? Mas às vezes, na grande maioria das vezes, a revista é baseada num livro. As lições da revista são baseadas no texto daquele livro. Então, todas as lições dessa revista que estudou Efésios, todas comentaram um trecho de Efésios. Então, é bem interessante isso. Você vai estudar a revista baseada em Efésios e as lições também baseadas em Efésios. Essa outra aqui, né, sobre evangelização, foi baseada em um tema. As lições também foram temáticas, foram baseadas em temas, foram escolhidos vários temas e foi estudado. Acontece algumas vezes da revista ser temática, mas dentro da revista tem uma lição que é baseada num texto bíblico, que aquele texto bíblico ele é explorado de forma completa. Eu não sei se você está me entendendo, mas é porque assim, algumas revistas, né, algumas lições, na verdade a grande maioria das lições temáticas, elas têm a leitura bíblica em classe, mas essa leitura bíblica em classe não é explorada dentro da aula, da lição, e sim do conteúdo da lição. É citada, faz uma referência ou outra a ela, mas ela não é explorada de forma detalhada. Tá? Isso aí no caso são lições temáticas, mas quando a lição é baseada num texto bíblico, no livro da Bíblia, as lições são ali, tem como objetivo explicar o texto bíblico. Tá? Então isso é bem interessante. Vamos lá, vamos recapitular e vamos detalhar um pouco mais como que você prepara uma aula em cada tipo. Tipo 1, lição baseada em um tema. Tipo 2, lição baseada em uma única doutrina ou várias doutrinas. Tipo 3, lição baseada em um texto bíblico. Então a gente tem esses 3 tipos que eu vou detalhar aqui como que você prepara uma aula nesses tipos de lições. Tipo 1, lição baseada em um tema. É muito difícil prever qual vai ser o tema da próxima lição, a gente não tem essa capacidade, até mesmo porque isso na Bíblia é proibido, né, adivinhação, mas a gente pode detectar alguns temas recorrentes e se manter atualizado nesses temas: dízimo, ética cristã, santidade, pecado, evangelismo, missões, salvação e boas obras, sexualidade, volta de Jesus. São temas recorrentes nas lições da EBD, por mais que não esteja no título da lição, dentro da lição como um todo, você pode tocar nesses temas. Mesmo se a lição é temática, você vai observar que tem um texto bíblico principal. Tá? A lição 4, aqui, 22 de abril de 2018,
Ética Cristã e Aborto, a leitura bíblica em classe, Salmo 139. O que diz o Salmo 139? Vou ler só o comecinho. Fala assim, ó: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o teu livro, todas essas coisas, no teu livro todas essas coisas foram escritas. Então aqui, esse salmo vai falar que Deus já tinha visto Davi sendo formado ali dentro da sua mãe, né, do ventre da sua mãe. E aí, enfim, um texto muito bom para usar para ministrar uma aula sobre aborto. No entanto, este texto, ele não foi explorado de forma completa na lição. Tá? Que se você tem essa revista, você pode consultar, não foi. Tá? Ele falou sobre aborto, abordou o tema de uma perspectiva histórica, falou da questão das feministas que defendem o aborto, que o aborto é pecado, que é, né, cometer um assassinato, mas não entrou no texto em si. Tá? Então, se você ficar preso no texto bíblico, na leitura bíblica em classe, você vai fugir do tema da lição. Tá? Então é uma lição temática, uma lição que está presa no tema, que você tem que se aprofundar nesse tema de forma geral. Então qual é o roteiro para você preparar uma aula de lição temática? Tá? Primeiro passo, você vai ler a revista pelo menos 3 vezes e somente na terceira vez você vai marcar o que é importante. Isso aqui vale para qualquer tipo de lição. Pode-se dizer que qualquer tipo de lição você vai fazer isso. Não leia e já vai marcando, deixa para marcar depois. Lê o livro de apoio, se você tiver acesso a ele, tá? Se você tiver acesso, lê. Se não tiver, beleza. A nossa revista da EBD em Foco vai ter livro de apoio. A gente não publicou ainda, mas vai ter. Não se preocupe não que a gente vai lançar ele. Terceiro ponto, se aprofundar no tema da lição com livros sobre o assunto. Então você vai comprar livros sobre o assunto, aquilo que eu falei anteriormente, você vai mergulhar no assunto, ter acesso a esses livros e você vai se aprofundar, ler, pesquisar e se aprofundar mais no tema de forma geral. Pesquisar PDFs na internet, redes sociais, enfim, vários sites na internet falam de EBD nos dias de hoje, é bem comum. Quem dava aula na EBD há 10 anos atrás tinha um pouco de dificuldade com isso, né? 10, 15 anos atrás, eu comecei a dar aula na EBD em 2007, 2006, 2005 na verdade. 2005 eu já dava aula na EBD. E 2006, aí depois 2007 eu não dei aula, aí foi 2009, 2010, 2011, e lá para lá não parei mais. Mas eu acho que eu nunca vi tanto conteúdo para EBD na internet como tem hoje. Tá? Tem demais mesmo. E isso é ruim, não? Não, é bom, é muito bom. Você só precisa, né, definir, escolher e para não ficar perdido. Mas o EBD em Foco tem conteúdo para EBD, PDFs, e você pode acessar lá. Você vai assistir vídeos. Muito cuidado com a questão do vídeo. Tem gente que gosta de começar pelo vídeo. Eu não recomendo. Tá? É minha dica, tá? A minha dica, a maneira que eu faço. Eu acredito que se você deixar para ver o vídeo depois é melhor. Porque você já estudou, já leu, já se aprofundou. Você vai pegar e comparar aquilo que você aprendeu com o comentarista. Pode ser no EBD em Foco, onde eu comento, pode ser em outro site, em outro vídeo. Você vai, né, comparar aquilo que você aprendeu com aquilo que a pessoa está lá comentando. E ler todos os versículos da lição. Isso aqui é muito importante. Apesar da lição ter vários versículos, é importante você fazer uma leitura e comentar alguns de forma mais profunda na aula. Vamos lá, encerrei aqui o tipo 2, né, o tipo 1, na verdade, e vamos para o tipo 2. Então, tipo 1, lição temática, você vai seguir aquele roteiro para preparar a aula. O tipo 2. Lição baseada em uma única doutrina ou várias doutrinas. No caso, a nossa revista é sobre escatologia, é uma doutrina, né? Estudo das últimas coisas. Quando o tema da lição é sobre uma doutrina específica, o professor vai aproveitar a oportunidade para ministrar uma aula completa sobre a doutrina abordada na lição. E isso aqui é muito importante, porque se você pega uma lição que fala sobre salvação, fala sobre a morte de Cristo, ressurreição de Cristo, salvação e tudo mais, é uma grande oportunidade para você pegar um livro de teologia sistemática, esse aqui que eu comprei agora, novinho, teologia sistemática do Millard Erickson. Eu gostei dele, tá? Estou estudando aqui ainda, mas você vai pegar e vai abrir o livro, vai se aprofundar nessa doutrina e você vai aproveitar a aula para ministrar um conteúdo bem profundo nessa doutrina específica para que os seus alunos fiquem firmados nas doutrinas. Tá? Tudo que foi explicado na lição temática, agora há pouco, será usado aqui. Ou seja, como que eu preparo uma aula baseada numa doutrina? Use os passos que eu passei da lição temática. Tá? É por quê? É a mesma coisa, a diferença é que aqui o tema é uma doutrina. O que muda, basicamente, são os livros usados, que você vai usar livros de teologia sistemática.
E aí eu recomendo você ter acesso a vários tipos de teologias sistemáticas. Teologia sistemática pentecostal, teologia sistemática mais tradicional, calvinista, arminiana, mais filosófica. Enfim, tem alguns vídeos na internet sobre que teologia sistemática eu compro, enfim, você vai lá, assiste esses vídeos, vê o review, procure pesquisar bastante e compre, e você vai adquirindo assim, aos poucos, os livros de teologia sistemática. Isso é muito caro, o livro de teologia sistemática, eu não tenho condições de comprar, enfim, realmente, esse aqui foi R$130, mas tem uns de 250, tem que procurar promoção, mas você consegue, vai lá. Tipo 3, lição baseada em um texto bíblico, tá? Como você faz para preparar uma aula quando ela é baseada num texto bíblico. No caso aqui, a nossa revista de Efésios é exclusivamente comentando Efésios. Neste caso, né, a lição vem com texto bíblico que serve de base para toda a aula. Ou seja, o escritor da revista faz uma exposição do texto bíblico. O que você tem é um comentário bíblico mesmo, tá? A revista se torna um comentário bíblico. Diferente da temática, que o texto bíblico é usado só como base e não é aprofundado. Nesse caso aqui, o texto bíblico ele é detalhado. Por exemplo, lição 8, aí, ministrada em 25 de novembro de 2018, Encontrando o Nosso Próximo. Essa lição comentou Lucas 10, de 25 a 37, a parábola do samaritano. Então foi o texto bíblico principal e a aula por inteiro foi comentando esta parábola sem fugir muito do texto bíblico. Então foi uma aula muito... Eu gosto muito dessa parábola, tá? Eu tenho, enfim, uma das minhas preferidas. E eu lembro muito bem dessa aula, tem os slides aqui. E você, no caso, se você que ministrou essa aula se aprofundou no texto bíblico, você ministrou uma aula de excelência. Agora, se você ficou viajando, fora, fugindo do texto, aí você não ministrou uma boa aula. Então, esse tipo de lição, o objetivo é extrair o real significado do texto e fazer aplicações para os dias de hoje. Esse é o objetivo desse tipo de aula. Tá? E é um tipo de aula que você pode preparar sem usar muito a revista. Depois você consulta a revista e compara a sua preparação. É bem interessante, porque assim, você vai aplicar o método histórico-gramatical. Como que eu sei sobre esse método? Tá, tem várias formas. Você pode estudar sozinho, comprar livros. Um livro que eu indico está aqui, Introdução à Exegese Bíblica, do Michael Gorman. Este livro, acho que está bom para você ler aí, né? Hoje eu coloquei o zoom um pouco mais longe. Este livro, ele é um livro que fala do método histórico-gramatical da forma bem didática. Então eu recomendo você adquirir este livro. Ou qualquer um outro, tem o Hermenêutica Avançada, do Wickler, também, que é muito bom. E, enfim, mas tem também, dentro do site da EBD em Foco, o treinamento para professores da EBD totalmente gratuito, que eu explico esse método passo a passo. Tá? Passo a passo. Acesse lá ebdenfoco.com que você vai ter acesso a esse curso. E aí você vai aplicar esse método para preparar a sua aula. Quais são os passos? Preparação, pesquisa, análise contextual, análise formal, análise detalhada, síntese e reflexão teológica. Esse aqui é o método completo. Tá? Você vai aplicar esse método e vai levar para a sala de aula uma interpretação alternativa à interpretação do escritor da revista. Isso vai enriquecer a sua aula. Porque assim, o escritor da revista fez a sua interpretação e colocou na revista aquilo que ele entendeu do texto. Você vai estudar o texto, vai fazer a sua interpretação e depois você vai pegar e fundir, assim, ó, os dois, né? Enfim, você vai fundir a tua interpretação com a interpretação do escritor da revista. E vai ter uma aula completa. Mas não deu, não fundiu, ficou... Eu interpretei de uma forma e o escritor da revista de outra. Como é que a gente faz? Leva as duas. Tá? Eu acredito que levando as duas vai ser bem interessante, pode trazer um certo debate. Mas discordar do escritor da revista não é algo assim, muito arrogante, eu estou querendo saber mais do que o escritor da revista. Depende, porque quando você fez o teu estudo, você pesquisou vários livros, consultou, e, enfim, consultou até talvez comentários,
e você chega bem preparado, não é uma coisa que você criou da sua cabeça de qualquer forma. E isso aconteceu comigo várias vezes. Eu posso dar um exemplo na parábola das 10 virgens, onde o escritor da revista ficou dando significado para cada elemento da parábola. Ele ficou alegorizando a parábola. E isso eu discordo completamente. Os livros de hermenêutica nos dias de hoje detonam com alegorização, então não é correto você alegorizar porque se torna algo muito arbitrário. Ele falava assim, o azeite significa o Espírito Santo, mas não tem nada na parábola que diz isso. Tá? Jesus não explicou essa parábola dessa forma, então eu não posso concordar com isso. Então eu discordei. Mas eu discordei baseado em quê? Baseado nos livros de hermenêutica que orientam não alegorizar as parábolas. Então às vezes a gente discorda e apresenta. Gente, eu estudei, tenho essa interpretação, o escritor de revista colocou essa aqui. O que é que vocês acham? É bem interessante uma aula dessa forma. Mas enfim, fica a teu critério. Mas é muito importante você preparar essa aula fazendo a tua própria interpretação. Você deve ler todos os versículos citados na lição, procurar se aprofundar nesses versículos também. E aí vem a pergunta, quando eu não tenho tempo de fazer minha própria interpretação? Aí nesse caso você recorre diretamente aos comentários, mas a dica é deixa os comentários por último, faça a tua interpretação, depois você consulta os comentários. Na sua interpretação você vai buscar o contexto histórico da passagem bíblica, aí você vai pegar um livro, por exemplo, de introdução ao Novo Testamento, introdução ao Antigo Testamento, tá? Que vai falar do contexto histórico, contexto cultural, contexto religioso, você vai ver o contexto canônico da passagem, o contexto imediato ali, a passagem que vem antes ou depois, enfim, tem todo o passo a passo lá no curso. Você pode acompanhar lá. E aí fica, nesse caso, uma aula bem preparada, você faz a tua interpretação, consulta o comentário por último para depois comparar com o escritor da revista. Falta de tempo, pode ir direto ao comentário, certo? Então eu cheguei no final da aula, eu falei que ia ser pouco mais que 15 minutos, são 27 minutos. Mas, enfim, não tem como a gente passar um conteúdo desse em pouco tempo, 10 minutos. Se eu quiser eu faço, em 10 minutos faço, mas fica bem raso, bem superficial. E quem me conhece sabe que eu gosto de passar algo mais profundo possível. Então se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, você foi guerreiro chegar até aqui, nem todo mundo assiste um vídeo de 27 minutos até o final. E eu agradeço você e compartilhe esse vídeo com quem você conhece, curta, compartilhe, comente. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva e recomende para outras pessoas, certo? A paz do Senhor, até a próxima aula.